ouço o som de uma voz a me dizer que tudo que eu desejar eu posso fazer, basta crer. Estou a aprender a dar valor, e tudo que eu quero é ser quem eu sou, num bem viver e sempre mais resgatar o perdão à procura da paz. Vem a procurar Os melhores valores que nos farão voar, então vem, sem se preocupar. Não importa onde seja feito bem, os dias vão brilhar. O dia vai amanhecer, trazendo o que sonhamos, que buscamos, que lutamos, e assim nos recompensar. não há o que temer. Estendamos nossas mãos a fim de dar, a fim de receber. Sem olhar a quem, Sem olhar de quem, porque o lugar de onde viemos nos espera. nos espera, nos espera. Vem a procurar Os melhores valores que nos farão voar, então vem, sem se preocupar. Não importa onde seja feito bem, os dias vão brilhar. Quero descobrir quem o que sou, vim fazer aqui. não para onde estou, Vamos juntos caminhar para onde o vem o levar. perdão não é em vão, A procurar dos melhores valores que nos farão voar, então vem, sem se preocupar. não importa onde seja feito bem, Os dias vão brilhar. Os dias vão brilhar. Salve Deus, jaguares e ninfas do amanhecer, graças a Deus. É uma felicidade enorme mais uma vez. Estamos aqui juntos nesse momento, nesta live tão especial, tão importante, que a humanidade tanto precisa do nosso amor, da nossa união, da nossa certeza de estarmos juntos. Eu agradeço o carinho e a presença de todos vocês por estar aqui. Este é um momento especial, meus irmãos. Conforme foi dito na live passada, eu iria falar um pouco do meu início na doutrina Amanhecer. Quando eu conheci o Vale do Amanhecer, foi aos 16 anos. Sou lá do Brasil, do estado de Pernambuco, e conheci o templo lá de Recife, que é num bairro chamado Dois Irmãos. Era muito novo. Eu conheci o Vale através de uma amiga que me apresentou e continuei, indo como paciente e nessa caminhada
A minha família, a minha mãe, ela é evangélica, o meu pai católico. Na verdade, toda a minha família, cada um tem uma religião bem diferente. E eu tinha sido chamado pela espiritualidade para poder desenvolver, mas eu precisava aguardar a minha maior idade no Brasil aos 18 anos. E assim, quando eu cheguei aos meus 18 anos, eu dei o meu primeiro passo ao meu desenvolvimento. Por ter uma origem católica e evangélica, eu não conhecia nada sobre espiritismo, sobre espiritualismo. Foi então que eu comecei, no meu período de 16 a 18 anos, a ler livros como O Nosso Lar, de Chico Xavier. Eu comecei a aproveitar uma abertura de conhecimento, eu não sabia de nada. Li alguns livros do Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. E assim eu fui tendo uma abertura de outras leituras, como Violeta da Janela e outros também. Zíbia Gasparetto era um dos livros preferidos na época. E assim foi dessa maneira que eu conheci um pouco mais. E os mentores, né, no decorrer do tempo, me pedia para que pudesse vir mais como paciente, já que eu tinha que esperar a minha maior idade. E eu normalmente eu ia 2 vezes por semana, na época toda quarta e sábado, como paciente, e eu dei meu sim, né, e ingressei aos 18, como eu tinha falado, e as coisas começaram a caminhar na minha vida. Na época eu tive algumas dificuldades, eu não tinha dinheiro e eu ia para o vale a pé e voltava a pé. Foi assim o meu desenvolvimento no início da minha caminhada. Os meus instrutores, sabendo da minha situação, falaram para mim se caso eu quisesse dar um tempo até as coisas realmente se organizar, não tinha problema. Eu disse, não, eu vou até o fim. E assim foi. E o meu desenvolvimento como um doutrinador foi, foi maravilhoso, foi uma experiência ótima. E assim iniciei a jornada do amanhecer. Na época, as consagrações levaram em torno de 1 ano. Assim, quando eu saí do desenvolvimento, eu não conhecia muita coisa ainda, né? Não sabia tanto sobre o Vale. Sabia aquelas informações que eram passadas pelos meus instrutores. E foi aí que eu vi as consagrações. Era no mês de agosto, nesse período. E eu achei, nossa, tá tão diferente, tá tão movimentado, tem tanta gente. Para mim era novidade, eu nem me atentei, né, a tudo isso. Eu achei lindo, eu achei muito bacana na época. E eu passei um período de 1 ano de aspirante, trabalhando. Trabalhava, eu ia para o trono, saía dos tronos, ia para a mesa. Os pretos velhos sempre diziam para meu filho, precisa trabalhar mais. Eu continuava trabalhando. Até então que resolveu o meu lado material e mesmo assim, né, pelo menos estava sempre presente, né, nos trabalhos, na medida do possível. Dia de semana chegava à noite, ia colocar os meus uniformes, ia trabalhar. Já o sábado, normalmente eu passava o dia, geralmente a partir das 3 horas da tarde. E assim eu comecei minha caminhada. O meu adjunto era o Marian, o mestre Inácio, e na época, nas suas palestras, ele afirmava para o corpo mediúnico que era muito importante cada jaguar buscar a sua evolução. E aí a gente não poderia atrapalhar nossa jornada. E a gente precisava realmente se firmar, buscando as consagrações para que a gente pudesse melhor auxiliar, né, a todos, né, o planeta. E ao mesmo tempo
você ter as ferramentas necessárias para que você possa cumprir. E assim foi. No ano seguinte, houve a aula de iniciação, eu comecei, né, tendo aula e elevação também. E no ano seguinte eu fiz iniciação, no outro dia eu fiz elevação. E foi muito interessante para mim que eu estava ardendo de febre. E era muito interessante a minha vida. O meu organismo, todo ano tinha uma sequência de 2 febres por ano. Era uma febre alta, que eu perdia a consciência e tudo para mim rodava. E assim sempre foi. E a minha iniciação, graças a Deus, minha febre não foi tão alta, mas eu estava ardendo de febre. No dia seguinte, estava na elevação de espada com febre, salve Deus. E depois, né, passou e continuei também a mesma jornada. E a espiritualidade, trabalhe mais, meu filho, trabalhe mais, eu salve Deus. E esperei um ano para poder dar o passo da cintura. E foi algo interessante que no período da minha aula de cintura, eu tive uma crise de febre. E eu fui parar no hospital, né, e os médicos me deram soro, né, colocaram algo de algodão encharcado de álcool, tudo, né, no pescoço. E graças a Deus diminuiu, eles me liberaram, eu fui para casa. E após a minha cintura, por incrível que pareça, passou. Não tive mais as febres que eu tinha antes. Eu posso até ter, mas como a minha época antes, nunca mais. E foi uma grandeza. A cintura para mim foi precioso, ou seja, foi realmente que a doutrina, naquela época, eu pensava, nossa, funciona, né? Tive um resultado maravilhoso. Para mim, era muito bom, né? Saber disso. Saber que eu não ia continuar tendo aqueles baques de saúde. Mas a sensação que eu tive no amanhecer era que eu estava sendo conduzido por mão invisível. Pelos meus mentores, claro, hoje eu sei. Mas de alguma forma ou de outra estava sendo conduzido. Eu aprendi uma coisa com o mestre Inácio, muito importante. É que ele sempre dizia, quando você não tiver sintonia, quando você não sentir vontade de ir para o templo, vá. E é algo que eu aprendi até hoje, carrego comigo. Muitas vezes eu não estava em sintonia, mas eu exercitava e buscava a sintonia na minha mente. Eu buscava vibrar com a minha princesa, Princesa Jurema. Eu buscava isso dentro de mim. Resultado, quando eu saía do vale, eu saía, parecia caminhando nas nuvens. Muito bem, graças a Deus. E um ano eu teve uma reconciliação, no amanhecer, e foi aí que eu recebi o ministro Vanulos, neste ano seguinte, que foi no ano de 1996. E recebi o ministro Vanulos, meu cavaleiro Fajo Verde. E eu achei assim, nossa, que nome diferente, eu não sabia de muita coisa não. E na época, para que você pegasse o ministro e o cavaleiro, você tinha que ir para o templo mãe. E então eu tive essa oportunidade e recebi essa reconciliação, né? E também recebi o meu ministro e o meu cavaleiro em Olinda. Foi o primeiro templo na época a ser liberado para a entrega de ministro, cavaleiro e guias missionários para as ninfas. E foi maravilhoso. E neste mesmo ano, o povo de Olinda, eles se organizaram para ir ao Templo Mãe, para a consagração de adjunto. Infelizmente, há alguns meses passados, o meu adjunto tinha partido, o mestre Inácio,
Quem assumiu a presidência e até hoje está presente é o mestre Zilson, adjunto Paulo, em Olinda. O templo era diferente dos dias atuais, era menor na época. Era uma época muito boa. E todos se organizaram para ir ao Templo Mãe, fazer os trabalhos, e tinha lá que não tinha na época em Olinda. E eu não tinha possibilidade, nem imaginava que eu iria para o Templo Mãe. Até que um dia eu estava participando de um trabalho especial, que houve uma convocação do adjunto Parro, e quando foi no final do trabalho, a preta velha perguntou se eu tinha algo a dizer. Eu disse: sabe da minha avó, eu gostaria tanto de ir ao Templo Mãe. Ela falou assim para mim: meu filho, confia. E agradeceu e encerramos o nosso trabalho. Meus irmãos, minhas irmãs, eu vos digo para vocês, eu não tinha um centavo. E nesse período eu não estava trabalhando, né? Também. E assim, eu corri atrás, eu confiei. E em poucas horas eu já estava com o dia da minha passagem. E eu fui pela primeira vez para o Templo Mãe. Foi muito bom. A época era Príncipe Maia e estava o tempo todo indumentária, somei, participei da minha primeira estrela candente. Passamos o período, né, alguns dias lá, foi uns 5 dias, e após o término no domingo da consagração de adjunto, todo o povo, né, se organizaram para retornar para a nossa terra, né, Recife, Olinda. E voltamos encantados, todos. Muitos que estavam junto, a gente não conhecia o Templo Mãe, conhecia o templo da tia, onde ela viveu, a casa dela, tudo. É grandioso. Nossa, a gente andava na cidade de uniforme, ia no mercado de uniforme. Até na farmácia você ia de uniforme. Na padaria de uniforme. Isso para mim era super novidade. E salve Deus. E o tempo passou, né, mais um ano. Eu me reconsagrei outra vez. E no ano seguinte fui ao Templo Mãe de novo, mais uma vez, retornamos e uma lindeza. E nesse ano de 97, que eu tinha ido pela segunda vez para o Templo Mãe, nunca passou na minha cabeça morar no Templo Mãe, jamais. Até que então eu soube que havia um curso chamado de Sétimo Raio. Só que esse curso, era na época do Nestor, você tinha que passar pelo menos 6 meses ou quase 10 meses, dependendo, que era uma aula de quinzenal. Não tinha condição de eu viajar, né, 2 horas e meia de voo ou 36 horas de ônibus ou carro da minha terra natal para Brasília. Não fazia muito sentido para mim. Então, como eu soube desse curso, eu decidi, eu quero fazer esse curso. E quando foi em 1998, no mês de março, eu fui morar no Templo Mãe para fazer esse curso. Eu fui com uma reserva financeira, que eu tive um apoio, e assim, cheguei lá. Quem me auxiliou foi o mestre João Gonçalves, que em Olinda ele foi meu regente, Príncipe Maia, e lá na época nesse período no Templo Mãe não era o primeiro ainda, e ele somava na falange, tudo, auxiliava muito, tia Delves. Então, ele me auxiliou, eu agradeço muito se ele ouvir essa live. João, muito obrigado pela oportunidade que você me deu, você tem meu respeito, graças a Deus. Enfim, só que, minha surpresa, o mestre Nestor, o Trino Araquém, ele não realizou o curso de sétimo raio em 1998.
ficou acertado que iria dar essa aula no ano seguinte, em 1999. Aí eu pensei, poxa, vou ficar mais um tempinho. Foi aí que eu participei do ritual do 1º de maio, pela primeira vez. Eu me encantei, a gente se levanta por volta de 2 a 3 horas da manhã, está de uniforme. É muito bom, é muito lindo. É o Brasil inteiro, todo lá. E após esse ritual eu decidi, eu tenho que ficar um tempo mãe. Pois se eu voltar para minha terra, qual a chance de eu levantar esse dinheiro, ter essa reserva financeira para que eu pudesse me resguardar e poder fazer o meu curso? E terminei ficando. Tive que arranjar alguns trabalhos, comecei a trabalhar, não tão definitivo, fiz algumas viagens, fui participar das bênçãos do Pai nos templos externos, é assim que chamava na época, hoje é chamado nos templos Mãe C. Auxiliava também, por exemplo, lá em Tocantins, eu não lembro muito da cidade, teve uma bênção do Pai, a gente chegou com antecedência, a gente organizou o templo, a gente pintou tudo, então, assim, foi maravilhoso. Foi, assim, eram os jaguares e todo mundo trabalhando para deixar o templo impecável. Foi lindo. E retornamos. 2 semanas depois, houve uma benção lá no Goiás, na cidade de Pedregal. Na época estava sobre a coordenação do Céu Azul. Eu não lembro do mestre, eu peço me desculpa, porque são muitas pessoas que a gente passa a conhecer no decorrer da caminhada. E nessa bênção do Pai foi algo diferente, pois não tinha nada ainda certo no lado material, né? Então, assim, eu trabalhava, então não tinha algo definitivo. Passei no Pai, eu recebi suas palavras, né? Foi maravilhoso, ouvi em castelhano. E, assim, quando eu saí do Pai, eu fui falar com mãe Yara. E ela me perguntou, meu filho, o que você deseja? E eu falei, minha mãe, eu desejo ter um curso de 7º, só que eu preciso arranjar um trabalho. Ela disse, meu filho, você vai ter o seu curso de 7º. E me agradeceu. Falei com os demais mentores, Pai João de Enoque, o ministro da casa. Lembrei, o ministro Oliban, né, da casa. E então retornamos para o Templo Mãe. E o que eu fazia? Todo dia eu procurava trabalho. Eu me levantava cedo e eu ia para a Galeria do Trabalhador, lá no plano piloto, na Asa Norte, na época. Não sei se hoje ainda existe. E chegava, era atendido, nada, perfeito. Voltava, quando eu voltava eu ia lá para Planaltina, porque o Valamense fica na cidade de Planaltina. Passava na Galeria do Trabalhador lá também, né? Nada, voltava para o Vale, colocava meu uniforme e ia trabalhar. Eu fazia avatar, fazia mesa, ia para os tronos, todo dia eu ia para o Vale. Todo dia, domingo a domingo. Era escalada, era batalha, tudo. E vibrar mentalizava. Porque foi assim que eu aprendi o meu adjunto. Ele me ensinou assim. E foi assim que os mentores sempre me ensinavam. Trabalho, meu filho, trabalho. E eu fazia isso. E assim foi. Até que um dia, né? Lembra da benção? Foi questão de dias. Eu tive um sim. E eu fui trabalhar no shopping, lá no Brasília Shopping, como vendedor. E as coisas mudaram. E a coisa andou. E mesmo assim, fazia meus trabalhos. O meu horário era o horário da tarde. Aproveitava de manhã para fazer avatar de manhã. Ou então, fazia meio retiro. Então, eu ralei, viu? Mesmo assim, porque eu tinha muito que agradecer. Quando foi em 1999, me inscrevi, estava todo feliz, todo contente, e iniciou meu curso de 7º. E realmente, todos falam, o curso 7º, sua vida fica de cabeça para baixo.
Se a cintura você passa por desafio, o curso sétimo é muito maior. E assim, e olhe, você leva, digamos assim, pancada, né? Vamos supor. Mas é bom, vale a pena. E assim, também o Brasil todo, templo cheio, né? A aula era toda quinta-feira, 15 dias, o mestre não estou. E tive problemas financeiros, né? Houve uma queda, perdi o trabalho, tudo, passei por esses testes, afetou um pouco minha saúde, mas quando estava prestes a terminar o curso, consegui um outro trabalho, minha saúde estabeleceu e foi trabalhando, meus irmãos. E os mentores sempre diziam, trabalhe, meu filho, trabalhe, eu salvo Deus. E vamos prosseguir. Aí foi, e assim, o meu objetivo, minha meta era ter o curso certo e depois voltar para a minha terra. Mas assim, as coisas foram de tal maneira, eu fui ficando. Veio o ano 2000, veio o ano 2001 e assim foi continuando. E o meu desejo na época era ter um passo, eu já tinha os requisitos necessários para ser um Rama 2000. Na época eram 2 anos que você tinha que ter na última reconciliação e não estava liberado. Na época o stream tinha cortado, ninguém estava dando essa conciliação. E tá bom. Até que um belo momento eu soube que estava tendo essa oportunidade nos Tempos do Amanhecer, mudou o nome, né? Antes era os Templos Externos. Aí eu soube que houve uma reconciliação lá em Céu Azul, fui lá em Céu Azul, no Goiás, mas o treino não estava presente, tinha que ter a autorização dele para isso. E o adjunto tinha me indicado que ele estaria na terça-feira em Formosa, Goiás, ou seja, do outro lado. Tá bom, eu dei os meus pulos e fui para Formosa na terça-feira e encontrei com o Trino e ele me viu, meu filho, você tá por aqui? Né? Que a gente se encontrava em vários lugares, né? No Tocantins, em outros lugares, quando estava presente. E ele me deu autorização e foi algo muito mágico. Eu tinha que correr, peguei o papel e não li. E quando eu passei nos Devas, eu tive duas reconciliações. Pelo tempo de doutrina, pelo período, de qualquer maneira eu ia chegar a essa condição. E foi Rama 2000 e Treino Solitário Juremar. E eu pensei, nossa, assim, incrível. Então, eu cheguei tudo aquilo que assim, todo doutrinador sonha. Ou seja, é o auge. Para mim era ótimo. Bem, e continuei o meu trabalho, a minha formação. Só para recordar um pouco, lá em Olinda, eu era comandante e instrutor de desenvolvimento, na época de doutrinador. Já no Templo Mãe, eu comecei também a comandar os trabalhos, somando com os demais mestres, né, lá. Só que eu gostava tanto de somar e, devido ao meu trabalho material, não tinha condições de pegar a reunião. Aí, infelizmente, eu terminei perdendo, né, a oportunidade de comandar. Então, já que eu não podia comandar, devido ao meu trabalho material, eu assim, eu somava, eu trabalhava. Muitas vezes eu fazia 2 escaladas por mês, muitas vezes todo domingo, estava sempre arregaçando as mangas, fazendo, né, as minhas doutrinas, participando de mesa, sentando no farol, indo para o estrono, indo para a cura, indo para a junção, para a indução. Foi muito, muito bom, né, esse período. Então, meus irmãos, eu vos digo, a espiritualidade, né, só tem muito a agradecer. Passei por vários desafios, várias coisas, né, diria assim, na minha vida material, mas a espiritualidade
de uma certa forma, sempre cuidou de mim. O mestre Inácio, ele era um mestre, né, que falava muito de disciplina. E no Templo Mãe não foi diferente. Por pertencer à falange dos príncipes Maia, a tia Delves, ou mestra Delves, também ela pedia aos príncipes e às juricis disciplina. Todo domingo, até hoje é assim, mesmo depois da partida dela. São vários príncipes e juricis, eles se organizam vários abatares que eles participam. É uma coisa muito linda. E uma das palavras da mestra Delphi que ela falou para todos nós, para todo, né, a tropa, né, que ela dizia, é que para que eles pudessem comandar, aí teria que primeiro servir. Eu, poxa, mais um aprendizado. E o que eu fiz foi servir, foi servir. Poderia comandar um avatar, tinha uma liberdade lá no Templo Mãe, sim, quando o mestre, né, que organizava, né, me dava oportunidade, aí era o único trabalho que, de fato, que eu pudesse comandar. Mas os demais eu servia, aproveitava, trabalhava. Às vezes saía, era meia-noite, 1 hora da manhã, trabalhando, arregaçando as mãos, porque tanta gente precisa. A dor não tem hora, né? A pessoa que está precisando, está passando por tanta coisa, vai buscar o auxílio. E aí que tem que ajudar, né? Tem que arregaçar as mãos. Então, muita coisa aconteceu na minha vida. E a espiritualidade sempre me conduzindo, sempre me direcionando. Às vezes, por ter tanta gente lá que eu não conhecia e também não me conhecia, era muita gente mesmo que iria do Brasil. Às vezes eu decidi, eu vou passar no Alabá, né, apaisando. Então, eu fazia de conta que era paciente e tudo, dizia o meu nome, a idade, nem dizia salve Deus, nem tudo. E era incrível, os mentores diziam, meu filho, você tem uma missão, você tem um compromisso. Mas eles nunca diziam qual era a missão, qual era o compromisso. É trabalhando ou até mesmo passando. Mas eu não sou muito de passar, porque eu não sou de falar dos meus problemas. Eu aprendi que eu vibro, eu confio nos meus mentores. Eu tenho que confiar nas minhas intuições. Então, eu acredito nessa força que rege mim. Então, por isso que eu não tenho nada que me queixar. Os aparatos que trabalham comigo, pode perceber, eu não falo nada da minha vida. Eu procuro mais ouvir, se for do meu merecimento. Mas, fora isso, para mim, eu quero arregaçar as manos. Porque eu sei que eu não tenho que me queixar, né? Os problemas todo mundo passa, ainda mais nos momentos atuais, mas o importante é você superar. O importante é isso. Então, meus irmãos, os anos foram passando. Quando chegou o ano de 2008, eu tive a oportunidade de dar um passo que eu tinha sido alertado 4 meses antes, após um encerramento de atendimento nos sonhos. E assim, só que eu vi a mensagem e não fiquei na minha mente, no meu pensamento, e assim, não criei expectativa, né? Então, a única coisa que eu fiz foi continuar fazendo o que eu sempre fazia, que eu sempre gosto, é auxiliar. E 4 meses depois se confirmou que a Preta Velha tinha me dito. E, ou seja, tive mais um passo e foi um presente da espiritualidade, de muita responsabilidade. E fiquei ao Templo Mãe até o ano 2010, retornei para minha terra e de lá somei, né, lá em Olinda, em Dois Irmãos. Tive um pequeno, digamos assim, contratempo por causa do trabalho, que também lá me segurou muitas horas. Às vezes tinha que viajar e ficar um pouco ausente, mas sempre, na medida do possível, estava arregaçando as mangas, estava trabalhando, estava fazendo a minha parte. Salve Deus.
Quando foi em 2013, minha vida material estava, como eu posso dizer assim, deslanchando. E estava muito bem. Fazia algumas viagens para o Rio, um pouco também Brasília, né? Ia matar um pouco a saudade. E então eu tinha combinado com a minha amiga, que hoje é minha ninfa, na época, de visitar Londres, né? Então, tá tão bem. E assim, eu vou conhecer, né? Eu nunca tinha saído do país, eu vou conhecer Londres, tudo, passar pelo menos umas férias. E só que, como tinha muita atividade no meu lado material, e assim, tinha pessoas que eu tinha que coordenar, tinha que ajudar, aí enfim, eu fui deixando passar. Não me preocupei, não tirei meu passaporte nem nada. E também não decidi não vir até aqui. E nesse mesmo ano, em 2013, eu tive uma queda financeira, perdi tudo, fui a zero. E assim, fiquei tão revoltado que eu pensei, sabe uma coisa? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou para outro país. Eu comecei a ver, né, vídeos no YouTube brasileiros que moram no exterior. Aí me chamou a atenção Portugal. É, uma boa. Então eu vou fazer tudo para ir para Portugal. Aí eu conversei com a Linda, minha amiga na época, né, que a gente conhece há muitos anos. E eu disse, ô Linda, eu estou pensando em morar em Portugal. E ela me questionou, ué, por que você quer ir para Portugal? Eu disse, olha, eu estou tão chateado, eu tive uma queda, né, na minha vida material e eu quero ter uma outra vida, eu quero ter uma outra chance. Aí ela disse, você tem certeza que é isso que você quer? Olha, não é fácil. Então, essa conversa ficou por aí, né? E no ano seguinte, em 2014, a, a Linda ela foi para Recife e então, né, a gente praticamente somos irmãos, né? Tudo sempre foi assim desde o passado. Aí nisso nossa jornada, né, missionária foi apresentada em Cristo Jesus. Salve Deus. E então a espiritualidade, depois de muitos anos, disse que eu tinha um compromisso de poder servir e ficaria num continente europeu. Não falou o local, não falou o país e precisava que eu me preparasse para essa jornada. E convidei a Linda para ser a minha ninfa, né, minha escrava. E, de prontidão, ela aceitou por uns termos que, como ela queria é, estar uma Doragana, né, a guia missionária Doragana, e eu sou, né, do Bali, eu disse, não tem nenhum problema. E pelas nossas origens, o Mariano, vou continuar o Mariano, disse, vai sim, tudo. E então, nós iniciamos essa jornada. E descobrimos que ela teria que assumir uma falange de Aponara. Ela pensava que ia continuar sendo Nitiama, mas por ela ter, digamos assim, ser uma ninfa de um mestre, na época era Devas, e condição de arcano, então ela tinha que assumir esta falange. Então a gente foi confirmar com um adjunto, o mestre Zeus, para que realmente se confirmasse essa condição. E foi aí então que ela iniciou esta missão como Aponara. Um Aponara, mas não de um presidente, tá bom? Só apenas de um adjunto, né, que estava apenas para somar e auxiliar. Enfim, fui me preparar
até que o ano seguinte eu já tinha já passagem para conhecer Londres. Eu ia passar um mês aqui e, após a finalização nesse período, ia para Portugal, ia começar, né, a todo o meu planejamento, até mesmo o trino a Jaran, o mestre Beto, tinha pedido para que pudesse auxiliar o Adelino, e na época ele era presidente de Braga, Portugal, que eu pudesse dar o apoio, né, dessa força. Ele disse: "Deus, meu mestre, assim, seu pedido é uma ordem." Então eu já tinha uma direção depois de Londres, para onde eu iria, e é provavelmente Braga, né, lá de Portugal. Aí tudo ficou. Só que ao chegar aqui em Londres, eu conheci as pessoas, adorei a cidade, muito diferente, outra cultura, totalmente diferente. Para mim foi surpreendente, né? Uma outra língua, um desafio, e ainda mais poder ter um mês para fazer turismo, né? E eu conheci, perdão, uma casa que tinha em torno de mais de 2 horas daqui, numa cidade lá de Cambridge. Somei, né, nesse dia, lá nesta casa, no Vale do Amanhecer. E, ao retornar, uma missionária, amiga da Linda, ela me questionou, né? E, nisso, né, fomos, digamos assim, como posso dizer, convidados, né, para que pudesse iniciar essa nova etapa. Então, só que eu não podia jamais tomar uma decisão, precisava, né, rever com os meus, respeitando aos meus superiores, que é o Trino, e com a permissão do Trino, meses depois, foi então que iniciou o tempo de Londres, do Amanhecer. E nós começamos todo domingo nessa missão. Foi uma grandeza a cada dia. E hoje nossos trabalhos são todo domingo, toda quarta-feira, estão para servir e auxiliar. Uma das coisas que até o mestre Zilson, o adjunto Paulo, afirmou: não desista. Não é fácil, mas lute. E assim eu estou a fazer, né? Salve Deus. Bem, e o pedido desta missionária era muito simples, porque o templo ia encerrar temporariamente as atividades. E para que eles pudessem trabalhar espiritualmente, a única opção seria Portugal. E seria um gasto muito enorme, não é fácil sair de um país para outro. Imagine ir para Portugal, né, todo o final de semana. E foi por este motivo que nós realmente iniciamos essa jornada, essa trajetória aqui. Mas eu deixei bem claro: se nós vamos iniciar esta missão, então todo domingo vamos nos comprometer com o Pai Seta Branca. E assim nós iniciamos essa nossa caminhada até hoje. Eu digo para vocês, não é fácil. Passam muitos pensamentos no início de desistir, mas assim, quando a gente pensa na dor, naquelas pessoas que vem pedir ajuda, salve Deus, é assim muito complicado. E a gente tem que auxiliar essas pessoas. E assim a gente está caminhando. Assim a gente nasceu aqui no nosso templo. Nós temos a nossa pira, a nossa mesa, graças a Deus.
ter um povo maravilhoso que a gente tem levado para as consagrações da Itália todo ano. Infelizmente, esse ano não foi possível, devido a esse problema em questão que está ocorrendo, todos sabem. E assim, certamente nós confiamos que o ano seguinte teremos as nossas consagrações aqui na Europa. Vibramos que ainda temos, possa ter aqui em Londres, quem sabe, né? Tudo está na mão do Pai Seta Branca. Mas, se for necessário, vamos para a Itália com todo o povo, com toda certeza, e é um presente dos céus. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, falar um pouco da nossa vida não é uma tarefa fácil para mim. A gente fica um pouco mais tímido diante da câmera e eu ainda estou perdendo essa timidez. Uma coisa é falar para as pessoas, né, de tete a tete, de frente a frente. O meu povo sabe. Mas outra coisa é falar e não ver o rosto, não ver a digamos assim, os olhares, o feedback. Essa palavra que eu estava buscando, né? E eu digo algo para vocês. Daqui nós fomos para Portugal, nós fomos para a Itália, fomos para o Brasil em 2018, comandei a Estrela, foi muito bom. Voltamos em 2019 e assim eu espero, né, ou nesse ano ou o ano que vem, né, possa passar pelo menos uma temporada, umas semanas lá no Brasil, pelo menos para poder manipular um pouco na Estrela Candente e nos outros trabalhos, e no momento só tem no Brasil. Mas eu digo uma coisa para vocês, a espiritualidade nos prepara. E eu procurei servir muito, meus irmãos, servir muito mesmo. E eu digo, vale a pena. A espiritualidade nunca deixou passar por privações. As minhas dificuldades, eu digo a vocês, eram pequenas. Eram pequenas. Porque o fruto do seu trabalho espiritual termina você mudando o seu futuro. Termina mudando a sua própria vida. Eu, lá no Templo Mãe, os meus amigos diziam, olha, por que você não vai ser presidente? Eu afirmava, não, muita responsabilidade. Eu amo ser Deus. E adorava mesmo tudo. E assim, eu imaginei que eu ia assumir essa condição. Jamais. Eu confirmo a todos vocês. E eu dizia, não, olha, isso não é para mim. É assim, lidar com pessoas, não tenho esse gabarito, não tenho essa condição. Mas as coisas não é do jeito que a gente espera, né? Então, se é uma missão dada, a missão deve ser cumprida. Não é isso? Então, não foi por vaidade. Nosso intuito é poder dar o nosso melhor, inspirar cada jaguar, cada ninfa, fazer o seu melhor. Eu vi uma palestra que está no YouTube do Trino Araquém. Ele afirma que se ele pudesse dar, né, esse compromisso que ele tem, ele virava as costas e nem olhava para trás. Então é algo que a gente nunca pode dar, né? Então, se fosse o meu compromisso de servir os adjuntos, eu estaria servindo até hoje com todo o amor, com toda certeza, independente de quem quer que seja, entendeu? E isso para mim que importa. E mesmo na condição de adjunto, se eu vou visitar um templo, eu vou para servir. Então, eu não peço trabalho. Se me dão uma oportunidade, graças a Deus. Se não dão, graças a Deus. Mas o importante para mim, se eu posso fazer uma bota lá, meu irmão, minha irmã, se eu posso ir para um trono para servir, isso para mim é maravilhoso. Isso para mim que importa. E assim é o que eu sou, é o que eu desejo. Eu desejo que o meu povo realmente se realize. Eu digo para vocês, aqui é um pouco diferente, que aí dá um pouco de calor humano, no sentido que as pessoas aqui são um pouco mais, digamos,
não tem essa aproximação que o Brasil possui, entendeu? Porque aqui o materialismo é muito forte. Já em Portugal já tem um calor, né? Já tem uma abertura no lado espiritual muito bom. Mas aqui há muito materialista, há muito muçulmano, há muitos brasileiros e até mesmo portugueses e outras culturas, né? E outras nacionalidades, e só vem aqui para ganhar dinheiro, para mandar para os seus países de origem. Mas assim, e passa perrengue, né? Assim, passa privações. E assim, espiritualidade é nas últimas, nas últimas, nas últimas. São poucos aqueles que procuram, né? Então, aqueles nos vossos tempos que receberam, não, um estrangeiro, alguém, sabe mais ou menos como é que é? Para eles é exótico. Essa é a palavra que, digamos assim, que transpira, né, nessas pessoas. Mas são pessoas boas, mas assim o materialismo fala um pouco mais alto. Então aqui realmente é um desafio e a gente tem trabalhado bastante, incansavelmente, nesse período que nós estamos. Eu não paro, ou estou fazendo live para poder auxiliar ao meu povo, auxiliar aqueles que tanto precisam. Eu peço muito que vibre com os vossos adjuntos, né? É muito importante o povo somar. Eu, voltando um pouco de Olinda, antes de ir para o Templo Mãe, eu ajudei na construção, estava lá, né, para poder auxiliar. Claro que não, eu não podia todo dia, os dias que eu podia, mas assim, é algo que é gratificante, é maravilhoso. Aí ele não está fazendo isso, não é para nós, não é para é, os nossos líderes, é para a espiritualidade maior, é para receber melhor o conforto dos pacientes, receber melhor o conforto os futuros e as futuras ninfas do amanhecer, mestres e ninfas do amanhecer. Esse é o nosso papel. É para a gente aliviar a dor. É para isso que nós estamos. Enfim, o que eu desejo, salve Deus, povo vanudos. Nós temos uma missão grandiosa. Hoje vocês estão aprendendo de uma forma um pouco dura. Mas se vocês recordarem em algumas palestras, algo que eu passei para vocês, de alguma forma eu estava tentando alertar vocês. Longe de mim, eu não sabia o que iria ocorrer. Eu não sabia os dias atuais, mas sabia sim e tinha que falar para todos vocês. Temos que estar preparados. Nós somos soldados, espírito espartano, e precisamos ser unidos. Precisamos estar atento conosco e somar. Há muitos ainda que virão para a nossa casa. Há muitos visitantes ou pacientes que irão em busca de aliviar as dores, mas estamos aqui para dar o melhor, dar o conforto que cada um merece de um tempo. Todo tempo ele vai desenvolvendo com o passar do tempo, vai crescendo, mas vai crescendo com auxílio, com um time, do povo jaguar, do povo. Igual que cada um que está assistindo tem um templo, pertence a um templo maior. Talvez você, meu irmão, minha irmã, não participou do desenvolvimento do crescimento físico do templo, mas vocês conheceram os veteranos que suaram, né, contribuíram, ajudaram, sem esperar nada em troca, em favor desta missão planetária. O mais que essa dor esteja todos nós passando, pode ter certeza, é muito menor. E agradeça a Deus por tudo. E você, meu irmão, minha irmã, ninfa, estão passando por dificuldades, que estão tendo preocupações com a questão de moradia,
de alimentação. Acredite, o Pai nunca esquece os vossos filhos. Por mais que o karma seja pesado, seja difícil, mas tu tem a força. A força está dentro de você. E essa força de Jaguar, essa força de ninfa, é capaz de superar qualquer desafio. Qualquer desafio. Pode ter certeza disso. Para quem não tinha nada, estava zerado. Zerado mesmo. Endividado. Eu consegui chegar aqui, a um outro país. Mas eu cheguei aqui não é porque eu queria busca do lado financeiro. Eu não vim aqui para isso. Eu não vim aqui porque eu queria sair do meu país, porque eu amo o meu país, Brasil. Mas, se eu pudesse morar no Brasil, seria, para mim, né, algo maravilhoso. E eu não tenho medo, eu não tenho vergonha de dizer isso. Mas a minha missão fala mais alto e eu assumi compromisso com pessoas que já estão surgindo na minha casa. E essas pessoas merecem o meu melhor, de doar. Às vezes eu durmo aqui 2 horas da manhã e acordo cedo para poder trabalhar, para poder produzir, para poder inspirar cada um de vocês. Você que está me assistindo, se você não me vê mais, mas só o fato de eu poder contribuir, meu irmão, minha irmã, para você fazer a diferença na tua casa, eu já ganhei tudo. Já é o meu maior presente. Isso para mim que importa. Então, o que me trouxe aqui à Europa foi a espiritualidade. E me trouxe a missão de presidente foi a espiritualidade. Missão dada, missão cumprida. O mais difícil que seja, o mais que venha pensamento de desistir, perseverança. Pois eu lembro das palestras do Caldeira, adjunto e Matã no Templo Mãe. Eu lembro da palestra do Nestor, o Trina Araquém. Eu lembro das palavras do Trina Jaran, mestre Gilberto Chaves Elaia. Eu lembro das palavras do adjunto Paulo, mestre Zils, do adjunto Nerano, mestre Carlos Magno, salve Deus, do adjunto Marian, mestre Inácio, e agora do adjunto Jurumê, mestre Manuel Silva. Quando eu vejo esses grandes veteranos que me ensinaram, estão a me ensinar até hoje, eu digo, eu tenho que desenvolver meu amor incondicional. Tenho que ajudar a muitos que ainda vão chegar, vão fazer parte dessa missão que unida de união. As nossas portas é aberta para todos. Não importa de qual parte você é. Nós recebemos aqui de braços abertos. Os nossos componentes que vieram de outros lugares somaram aqui conosco e somam conosco e somam com todo amor, todo carinho. É assim que nós somos, sem diferença, mas unidos nesse propósito, pois somos filhos de Pai Cinta Branca. E se a nossa bandeira é amor, humildade e tolerância, é isso que a gente tem que desenvolver, meus irmãos. É assim que a gente tem que caminhar. Esse mundo está em transformação. E é lindo participar disso. E a minha meta é voltar para casa. É o meu esforço. Não adianta para mim só libertar e ajudar, mas sim preparar jaguares e ninfas daquele nosso povo, firme nesse propósito, com disciplina,
Todos eles sabem, com disciplina, para que melhor cada um deles também tenha essa possibilidade de voltar para casa. Isso é o meu desejo, essa é a minha missão, é o meu compromisso. Então, cada passo que nós damos na nossa vida, procure ter certeza. É muito importante isso. Certezas espirituais. Jamais, meu irmão, minha irmã, queira algo apenas por um título. Não vale a pena. Nesses anos todos, o que eu mais vi foi pessoas realmente passando por turbulências e, de repente, deixar a doutrina porque o título falou mais alto. A gente, quando desencarnar, que eu aprendi esses grandes veteranos, a gente é só mais um. O título só ficou aqui na Terra. Por quê? Porque estamos no mesmo barco. Aqui na Terra, cada um tem sua etapa, sua posição. É importante isso. Mas nos planos espirituais, ainda temos que, ralar, né, suar a camisa. Pode ter certeza disso. Quem assistiu o nosso lar sabe disso. E a nossa mãe, quanto a isso, 108, no livro dos 1000 Conjunção de Dois Planos, ela falou desse livro. Entendeu? Então, é trabalho, meu irmão. Trabalho, minha irmã. De superação. É trabalho. Então, confie em Deus. Eu agradeço a presença de todos. Eu agradeço a oportunidade de cada um estar aqui nesta bendita hora. E eu peço a cada um de vocês que procure curtir esse canal. Também vai ser publicado no nosso canal YouTube. Procure compartilhar. Quem sabe essa palavra possa inspirar aqueles que precisam. E eu só agradeço a todos vocês. Nunca esqueçam, só o amor liberta. O amor, nós não olhamos para ninguém. Quem está certo, quem está errado, a gente olha para nós. E a pergunta é aos seus mentores: o que é que eu posso para que seja melhor do que ontem? O que eu posso fazer melhor cada vez mais? Essa autoavaliação, pode ter certeza que cada um de vocês vão ter a resposta pela sua intuição. Pode ter certeza disso, sem sombra de dúvida. Em Cristo Jesus, eu só tenho a agradecer a Deus por esta bendita hora. E nesta bendita hora, meus irmãos, eu convido a todos para que eleve os vossos pensamentos. Metalize esse planeta, Terra, com a força do vosso amor. A energia do amor possa alcançar os corações daqueles que estão desesperados, daqueles que estão com medo e estão sendo vampirizados por seus cobradores ou pelos obsessores, tanto querem que eles continuem com medo, com pavor, com pânico, com desespero, com raiva, com ódio. Vamos nesta bendita hora, meus irmãos, mentalizar os nossos mentores para que esses espíritos possam todos ser encaminhados para as casas transitórias de manhante. E nesta bendita hora, eu convido o Jaguar Sol, Jaguar Lua, Ninfa Sol, Ninfa Lua, em conjunto, vamos fazer o nosso mantra Simiromba. Ó Simiromba no Grande Oriente de Oxalá,
do mundo encantado dos Himalaias. Faz a minha preparação, ilumina meu espírito, para que eu possa partir sem receios, no avanço final de uma nova era. Faz em mim a verdadeira força do jaguar. Ó Cimiromba dos mundos encantados, em breve eu estarei sobre o leito, e Jesus, o sol da vida, transmitirá por mim os mantras poderosos para a libertação dos vales negros da incompreensão. Ó Senhor, partirei contigo e nada temerei. Salve Deus a todos. Obrigado a cada um pela vossa presença. Nunca desista. Confie nos vossos mentores. Mentalize os ministros dos vossos adjuntos e não olhe para trás. Siga confiante e Jesus ilumine cada um de vocês. Até a próxima live e Deus, tenho certeza, irá nos presentear em Cristo Jesus. Salve Deus.